alcançar. Nós estaremos nesse momento ouvindo a palavra do Senhor pelo nosso professor Júnior, que estará transmitindo a palavra do Senhor nesse momento. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos passando ainda por esse período de pandemia, então estamos ainda afastados, mas com certeza o Senhor Jesus Cristo está aí contigo onde você está, e a igreja está unida no Senhor, porque mesmo tendo afastamento físico, espiritualmente nós estamos unidos com o Senhor. Então prosseguimos em adoração, em louvor, e agora vamos para a ministração da palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao seu coração por meio dessa ministração aqui. Vamos para o livro do Gênesis, ok? Livro do Gênesis, o capítulo é de número 15. Livro de Gênesis, capítulo de número 15, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Amém. Somente até aqui, somente até o versículo número 6, ok? Então temos aqui da parte de Deus, por meio do seu Santo Espírito, a ministração aqui da sua palavra, que está no texto de Gênesis. Glorificamos a Deus já por essa leitura, e observamos alguns fatos que são muito relevantes, alguns fatos que são muito importantes, que se destacam aqui nesse texto, que comunicam a nós muito da sabedoria de Deus, que já tem falado no meu coração, já tem me alegrado, já tem me fortalecido, e certamente vai falar também ao teu coração por meio do Espírito Santo de Deus, que vai ministrar com certeza muito melhor, particularmente a você. Quando olhamos para esses textos aqui, quando olhamos para esta narrativa que trata acerca dessa circunstância na qual Deus vem até Abraão, eu quero destacar alguns pontos que são muito importantes, muito relevantes e que são edificantes para a nossa vida. E a primeira coisa que vem a mim, a primeira coisa que chama a minha atenção, é que na abertura do capítulo 15, quando o narrador aqui, quando Moisés vai escrever esses fatos, ele diz que depois destes acontecimentos, ou seja, está numa linha de continuidade. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser estudada no contexto, então todo texto está dentro de um contexto. Se você não observa o contexto no qual aquela narrativa, aquela circunstância se desenvolve, você não tem a completa compreensão acerca dela. Por isso que muitas das vezes as seitas, ao tentar construir as suas falácias, construir os seus enganos, a primeira coisa que elas fazem é destacar o texto e o isolar, e construir às vezes uma heresia em cima daquele texto isolado. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado na proclamação, no estudo, na análise acerca da palavra de Deus. Temos que obedecer à regra do contexto. Temos que entender em que circunstâncias aquela determinada narrativa se desenvolveu. E quando eu olho para esse texto, eu vejo, existe um contexto aqui. Existe algo que está relacionado
ok? Algo que me traz uma maior compreensão. Eu não vou ler todo o contexto para vocês, mas eu sugiro que você pagine a sua Bíblia também comigo e observe apenas que desde o capítulo 12 nós temos muitos fatos se desenrolando, se desenvolvendo na vida de Abraão. Muito está acontecendo na vida dele, a sua história está sendo completamente mudada. O seu mundo está sendo completamente alterado. Desde o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, ok? Deus conclama Abraão a andar pela fé, a andar de acordo com a sua palavra, né? E ir para uma terra que ele iria mostrar. E Abraão, a partir desse momento, ele tem que se destacar, ele tem que sair da sua casa, da sua parentela, tá certo? Da casa do pai dele, e a partir desse momento confiar não confiar mais nesses auxílios humanos, não confiar mais neste lugar seguro, neste lugar que ele estava tão acostumado, mas ele é chamado para fora para andar submetido totalmente à fé no Deus que estava o chamando. Um Deus que não tem imagem, um Deus que não tem uma escultura, um Deus que não é semelhante a nenhum dos deuses que ele conhecia, um dos caldeus, um Deus que é totalmente diferente e um Deus que está o chamando sobrenaturalmente para andar por fé agora. Então, desde o capítulo 12, nós observamos que Abraão está passando por experiências muito intensas, muito fortes. Então ele passa a peregrinar, de Ur dos Caldeus ele sobe para Harã, de Harã ele vai para regiões ali de Canaã, onde passa a peregrinar na terra. Há a situação na qual ele desce ao Egito, um momento aí de fraqueza, no qual ele vai contar aí meias verdades, né, até para tentar escapar de uma situação de risco. Então é um momento difícil na vida dele, mas Deus tem misericórdia, Deus o socorre, e de fato ele sai daquela situação pela misericórdia de Deus. Ele não sai envergonhado, não sai humilhado, porque a mão do Senhor está com ele. No capítulo 13 já observamos a situação em que Ló, o seu sobrinho, que estava andando com ele, estava sendo protegido por ele, estava sendo guardado por ele. Ló separa-se dele e Abraão dá prioridade a Ló para escolher o lugar onde ele vai estabelecer-se e criar o seu gado e acomodar sua família. E Abraão olha então para as campinas, né, da região ali onde estão as cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades ali da região, e ele estabelece-se lá. Ele não dá prioridade a seu tio Abraão, ele toma a frente e faz a escolha. E infelizmente aquilo que, como a Bíblia Sagrada diz, aquilo que aos olhos humanos parece bom, muitas das vezes o seu fim é uma destruição. E é isso que observamos na situação de Ló. Mas novamente Deus usa Abraão com muita coragem, com muita ousadia. Ele forma um grupo para socorrer Ló quando foi sequestrado, né? Uma vez que estava ali naquelas cidades, houveram um grande levante de reis que se agruparam para marchar contra aquela cidade, e Ló foi levado cativo. Mas Abraão se levanta aí ainda se levanta para trazer grande socorro, né, à vida de seu sobrinho Ló. Então Ló traz os despojos e traz então aqueles que haviam sido levados cativos na chamada Guerra dos Quatro Reis, como diz aqui o subtítulo do capítulo 14 já. O capítulo 14 é essa situação que foi descrita, né? Ainda no capítulo 14, Abraão se encontra com Melquisedeque, e aí entende que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, então ele entrega os dízimos. Ele entrega os dízimos a Melquisedeque, algo que seria muito significativo, algo que seria tipológico e que representaria mais à frente o sacerdócio de Cristo, né? De Abraão, né, virá Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os patriarcas, dentre eles Levi, de Levi toda a ordem sacerdotal. Então, na linguagem do Antigo Testamento, Levi está nos lombos de Abraão, e Abraão paga dízimo a Melquisedeque. Sendo assim, Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo, como dito aí, e ele é superior a toda a ordem levítica. E aí, quando futuramente vemos o sacerdócio de Cristo ser fundamentado biblicamente, a sua fundamentação é sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias, e que é superior a toda a ordem levítica. Então vemos eventos fundamentais, eventos extraordinários que acontecem, e Abraão está relacionado a eles. Abraão paga dízimo a Melquisedeque. E passando esse período, nós vamos chegar agora ao texto que foi aqui lido. E quando chegamos a esse texto, a abertura do capítulo 15 é depois desses acontecimentos. Os acontecimentos que eu trouxe para você aqui de forma resumida, né, de forma rápida.
Mas são muitos acontecimentos e são acontecimentos muito intensos. E que muitas das vezes eles trazem sobre aquele que os vivencia uma carga, às vezes de uma responsabilidade, às vezes de um peso, às vezes de um enfado muito grande. Porque mesmo tendo vivenciado tantas experiências maravilhosas, mesmo tendo uma história tão linda, uma história tão grande, tão abrangente, chega um certo ponto da vida em que a pessoa tem alguns projetos que não saem do papel, tem alguns sonhos que não se realizam, tem alguns planos que não se concretizam, e a pessoa vai passando por diversas situações, ela vai sendo fiel a Deus, ela vai permanecendo em obediência ao chamado que o Senhor fez, mas mesmo assim algumas coisas não acontecem na forma como ela esperava que acontecessem, não acontece da maneira como ela gostaria que acontecesse. E eu digo para você que eu vejo esse texto aqui e eu entendo que Abraão estava nesta condição, que Abraão estava vivenciando este momento. Era um momento em que Abraão, mesmo tendo vivenciado coisas tão importantes, coisas tão maravilhosas, ele encontrava-se enfadado, ele encontrava-se cansado, ele encontrava-se muitas das vezes oprimido com uma certa ideia maligna que estava tentando tomar o seu coração. E Deus percebe isso, e Deus vem ao socorro de Abraão, e Deus interfere nessa situação. E é onde vemos Deus chegando até Abraão, Deus vindo até Abraão. Da mesma forma como o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, que sonda até as profundezas de Deus, é Ele que sabe as nossas necessidades, é Ele que sabe quais são as nossas aflições, é Ele que sabe quais são os pensamentos que muitas das vezes atormentam a nossa vida, que muitas das vezes nos bloqueiam, nos fazem até pensar em parar na caminhada. E Ele que vem até nós, não é você que foi até Ele, mas é o Espírito Santo de Deus que está chegando até você aonde quer que você esteja. Mesmo que você esteja acompanhando por uma live, mesmo que você não esteja congregado na igreja, sentindo essa presença maravilhosa e sentindo essa comunhão maravilhosa que está junto com os irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo está aí com você, o Senhor Jesus Cristo está aí na tua casa, o Espírito Santo de Deus está indo até você, e Ele conhece a tua situação, Ele conhece as tuas aflições, e Ele sabe todo o histórico de vida que você já tem passado na presença do Senhor, e mesmo até que você seja novo convertido, Ele conhece quais são as tuas necessidades. Então nós vemos aqui, quando abre a narrativa, diz: depois destes acontecimentos, esse conforme eu trouxe para vocês, veio a palavra do Senhor a Abrão. A palavra do Senhor é maravilhosa, essa descrição que nós vemos aqui. Como a palavra de Deus é infalível, como a palavra de Deus não cai por terra, como a palavra de Deus ela não recua, e como diz até no profeta Isaías, que a palavra do Senhor se cumpre, né? Que a palavra que eu liberar, ela se cumprirá, ela irá e realizará aquilo para o qual foi falada, foi proclamada, foi declarada. Então a palavra do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Logos divino pré-encarnado, o Verbo de Deus, tá certo? Que conforme João nos descreve, esteve sempre desde a eternidade com Deus, e por meio dele tudo se fez, ok? Então Cristo, o Senhor Jesus, que é a própria palavra de Deus, através do qual tudo foi feito, e para o qual todas as coisas são, porque tudo que existe, existe para Ele, e existe por Ele. Então o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, como declarado por João no seu Evangelho. E aqui nós vemos o texto do Antigo Testamento nos declarar que veio a Abraão a palavra. Então eu quero nessa noite declarar que o Senhor Jesus Cristo é Ele que vem ao nosso socorro. O Senhor Jesus Cristo é Ele que vem para nos auxiliar, é Ele que vem para nos ajudar, é Ele que vem para quebrar toda resistência maligna, é Ele que vem para tirar todo embaraço, todo empecilho. Não foi necessário que alguém chegasse ao socorro de Abraão, não foi necessário que alguém percebesse que Abraão está passando dificuldade, porque Deus dos altos céus, Ele está com seus olhos buscando os seus verdadeiros adoradores, e Ele encontrou você, e Ele sabe da sua situação, e Ele conhece as tuas necessidades, e Ele envia até você a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo está indo ao teu socorro, o Senhor Jesus Cristo está indo para te dar a presença, a sua presença maravilhosa. Então, estabelecida aqui a conexão de toda essa situação, Deus conhece a situação na qual Abraão está, e Ele envia a sua palavra. E como é declarado no Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo é o Verbo divino pré-encarnado.
O Senhor Jesus Cristo é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, ok? E é o Senhor Jesus Cristo, a própria palavra de Deus, que vem ao nosso socorro. O Senhor é quem enviou o Senhor Jesus Cristo ao nosso socorro, para a nossa salvação, para o nosso resgate. E como é dito aqui, como é declarado aqui em Gênesis 15, que a palavra de Deus veio até Abrão, também até nós vem a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então temos aí o socorro maravilhoso, a presença maravilhosa, a presença extraordinária do Senhor Jesus Cristo conosco. Porque o Senhor, porque Deus, o Pai, é quem envia o Filho até nós, para o nosso socorro, para o nosso auxílio. E aí na continuação vemos, o Senhor envia a sua palavra a Abraão. E aí diz aqui, numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. É maravilhoso quando vemos a palavra de Deus declarando acerca daquilo que o Senhor representa para Abraão naquela circunstância, aquilo que o Senhor representa para Abraão naquele momento. E Deus não precisou que alguém chegasse até ele e dissesse, Senhor, converse com Abraão, porque ele está um tanto abatido, ele está dentro da sua tenda, ele está um tanto isolado, ele está com as perspectivas um tanto frustradas, ele está um tanto sem esperança, sem motivação. É Deus que conhece todas as coisas, é Deus que sonda todos os corações. É o Espírito Santo de Deus que sonda até as profundezas de Deus, como já disse aqui, que conhece o teu coração, conhece a tua necessidade, e é Ele que vem ao teu socorro, é Ele que vem para te ajudar, é Ele que vem para te fortalecer, e é Ele que vem para ser para você como um escudo. Como o Senhor disse para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, como o salmista diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, e também a nossa fortaleza. Maravilhoso, porque esse é o Deus de que nós precisamos, é o Deus que vem ao nosso socorro, é o Deus que vem atender às nossas necessidades, é o Deus que vem nos fortalecer, é o Deus que vem nos renovar, e é o Deus que é para nós escudo. Porque muitas das vezes o inimigo vem com uma grande iniciativa, mas muitas vezes o inimigo vem com uma grande investida, e nessa investida ele quer trazer pensamentos destrutivos. Ele está muitas das vezes jogando setas malignas. Ele está muitas das vezes trazendo influências demoníacas que vêm para tentar nos tirar dessa bendita esperança, que vêm para tentar frustrar a nossa adoração a Deus, vêm para tentar desanimar e tentar impedir o nosso louvor, que nós não entreguemos o nosso louvor em espírito e em verdade. Muitas das vezes o inimigo se levanta e esse levante dele não é nem perceptível para as pessoas que estão à nossa volta, que olham para nós e pensam que está tudo bem. Ixi, vai ter que trocar de celular, hein? Não. Liga para ela. Deus que conhece a nossa situação e conhece a nossa necessidade. E antes mesmo de que nós venhamos abrir nossa boca para falar qualquer coisa, para dar qualquer tipo de declaração, é o Senhor que vem até nós com a sua palavra de socorro. É o Senhor que vem até nós com a sua palavra de providência. E vemos aqui, não temas, Abraão, sou o teu escudo. O que você precisa que Deus seja para você nessa noite? Você precisa que Deus seja um amigo que chega até você para emprestar o ombro. Você precisa que Deus seja para você nessa noite como um médico que vem para trazer cura para a tua enfermidade. Você precisa que Deus seja nessa noite para você provedor, para trazer aquilo que você necessita, aquilo que você e sua família precisam. Pois eu digo para você, no Senhor você pode encontrar tudo aquilo de que você precisa. Você precisa de um médico, ele é médico dos médicos. Você precisa de provisão, ele é o dono do ouro e da prata. Você precisa que ele venha com poder para renovar a tua fé, pois eu digo para você que o Senhor Jesus Cristo é aquele que vem e nos renova, e nos traz fé, e nos traz alegria, e nos garante a sua presença até a consumação dos séculos. Ele é aquilo que você precisa. Muitas das vezes o governo tem faltado, os amigos têm faltado, a família até muitas vezes não pode te ajudar, não pode te amparar, mas eu digo para você, em Cristo você tem tudo aquilo que você precisa. Abraão precisava de algo, mas as pessoas talvez não tenham até percebido, não tenham até notado, porque ele tem uma vida abastada, porque ele tem camelos, tem propriedades, tem servos, servas, ele tem bens. E as pessoas pensavam que ele não precisava de nada. Só que é Deus quem sabia qual era o coração e o que estava dentro da mente de Abraão. O que ele necessitava, o que ele precisava, qual era a sua carência. E é por isso que o Senhor veio até Abraão com socorro. E aí, texto que nós vemos aqui. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, não temas. E é maravilhoso, porque a Sagrada Escritura diz mais de 360 vezes não temas, porque tem o não temas para cada dia do ano.
o Senhor, a cada dia, no seu despertar, Ele diz para você: não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu estou contigo. Aquilo que você não pode fazer, eu posso fazer. Aquilo que você não consegue, eu consigo, porque Ele é o Todo-Poderoso. E assim como declarou Davi, nós também podemos dizer: com meu Deus eu salto muralhas. Então o Senhor é que te toma pela tua mão e te diz: não temas, prossegue nessa caminhada, fica firme nessa fé, porque eu é que vou honrar, eu é que vou abençoar, eu é que vou garantir. Como Cristo mesmo, não canso de dizer, quando Cristo diz, né, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não engana ninguém, ele não diz que vai ser mar de rosas, ele não diz que vai ser facilidade. Ele declara de uma forma bastante objetiva, bastante clara: no mundo tereis aflições. E o que estamos passando não é uma aflição? E Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Agora, qual é o motivo do nosso bom ânimo? Qual é o motivo da nossa alegria? Qual é o motivo da nossa fé, da nossa persistência? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo é o que declarou: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. Ele, o mundo venceu. Tudo está sujeito aos seus pés. E nós cremos nesse Senhor maravilhoso e vitorioso. Então não temas, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é nele que nós vamos vencer. Nós não vamos vencer por estratégias humanas. Nós não vamos vencer por nossas próprias aptidões pessoais. Nós vamos vencer porque no Senhor está a nossa vitória. É Ele que garante a nossa vitória. Assim como Ele garantiu para Abraão aqui nessa situação. Não temas, eu sou o teu escudo. É isso que Abraão precisava nesse momento, porque ele estava sendo atacado. O seu coração, a sua mente, as suas esperanças estavam se ruindo. A sua vida estava perdendo significado, estava perdendo sentido. Ele estava já entrincheirado dentro da sua cabana, dentro da sua tenda. E Deus sabia da situação dele. E é Deus que veio até ele: eu sou o teu escudo. Eu te protejo contra esses ataques. Eu te protejo contra essas investidas malignas. Eu que guardo o teu coração. Eu que te dou o capacete da salvação. Eu te dou a espada do Espírito. Tá certo? Eu te dou a couraça da justiça. Então é Ele que nos municia para essa batalha. Essa batalha tão intensa, essa batalha tão terrível. Mas o Senhor, Ele é a garantia da tua vitória. É com o Senhor que você vai passar e vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Veja só que maravilha. Eu sou o teu escudo. Como diz aqui para Abraão: o teu galardão será sobre modo grande, a tua recompensa, ou seja, o teu prêmio. O teu prêmio não é garantido nem por pessoas do ministério, nem é garantido por pessoas que estão à tua volta. O teu prêmio é garantido pelo próprio Senhor. Aquilo que você faz, você não faz para homens, você faz para Deus. E que muitas das vezes trazem aflição ao teu coração, é para Deus que você rejeita. Mas você não pagou na mesma moeda, é por causa de Deus que você não fez isso. E tudo isso que você está fazendo, é Deus que está registrando no seu livro. E quando chegar o momento certo, como Ele disse para Abraão: a tua recompensa é grande, grande é o teu galardão. Assim o Senhor diz para ti: grande é a tua coroa. Não deixa que ninguém roube a tua coroa. Não deixe que ninguém roube o teu prêmio. Não deixe que ninguém tire você desta caminhada. Grande é o teu galardão no Senhor. Persevera, continua, enfrenta o que tiver que enfrentar, derruba a muralha que tiver que derrubar, porque Deus é que vai na tua frente, vai derrubando as muralhas, vai aplanando os caminhos. Ele passa com você no meio do fogo, Ele entra com você no meio das águas se for preciso, mas você vai chegar até a glória celestial, quando o Senhor vai te recompensar. Como Ele disse aqui para Abraão: Abraão, grande é a tua recompensa. Continua, persevera, permanece, né? Espera no Senhor, espera o tempo, o momento de Deus. Deus tem o momento dele de fazer cumprir e realizar todas as suas promessas. Aí Abraão abre o coração para Deus. Isso que eu acho bonito, isso que eu acho maravilhoso. Se tem alguém que você não engana, às vezes a gente põe máscaras, né? A gente põe uma máscara de alegria, uma máscara de felicidade, para poder mostrar para as pessoas, né? Para poder sair na rua, mostrar para os irmãos ou até para as pessoas do nosso bairro, da nossa vila, para tentar mostrar uma situação diferente da realidade.
Só que com Deus não funciona. Nem com você mesmo, porque você sabe qual é a sua real situação, você sabe quais são as suas necessidades, quais são as suas aflições, e também não funciona para Deus. Muitas das vezes você consegue enganar tantas pessoas, você consegue passar desapercebido por tantas pessoas. Elas olham e falam, não, está tudo bem, ele está rindo, ele está sorrindo. Mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Deus conhece as tuas necessidades, a tua aflição. E Ele observa atrás da máscara. Ele sabe qual é a expressão real da tua alma. A expressão real da tua situação, a tua verdadeira situação. E é onde Deus, quando chama Abraão para esse diálogo, e ele se manifesta dessa maneira por meio da sua palavra, o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, manifesta para nós, também lida com a gente dessa maneira, e Deus lida com Abraão e diz, eu sou o teu escudo, porque Deus já sabia que Abraão estava sendo atacado, Deus já sabia que setas malignas estavam afligindo o coração, a mente de Abraão, mesmo depois de tantos acontecimentos maravilhosos. E aí Deus chega para Abraão de uma forma muito direta, fala, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou a tua garantia, eu sou aquele que vai te recompensar, a garantia da tua vitória, o teu galardão será sobremodo grande. E quando Deus chega dessa forma para Abraão, Abraão abre o coração para Deus. E talvez esse seja o chamado do Espírito Santo de Deus para você nessa noite. Será que você não está guardando fardos? Será que você não está arrastando pesos? Será que você não está, de repente, guardando aflições? O apóstolo Pedro, sabedor dessa necessidade, ele fala de uma forma muito maravilhosa. Ele diz, lançando sobre ele todas as vossas aflições e ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Não arraste esse fardo pesado, porque o fardo de Jesus é leve. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo que é suave. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai aliviar o teu fardo nesta noite. Abre o teu coração para o Senhor. Como o Senhor aconselhou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com Deus, com o Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele abriu o véu do templo, se rasgou e o Santo dos Santos está aberto para você. Você pode chegar diretamente na presença de Deus, do seu trono, e abrir o teu coração, te derramar na presença dEle. E tirar este peso, tirar este fardo, e substituir pelo fardo de Cristo Jesus, que é leve e que é suave. É maravilhoso, porque foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, ao ouvir esta palavra de Deus, ele abriu o coração. Olha só o que ele diz aqui. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Essa era a aflição de Abraão. Esse era o tormento do seu coração. É isso que o afligia, e é isso que o machucava, que o estava tirando a sua esperança. Tanto que mesmo Deus garantindo essas promessas maravilhosas que já havia feito, dando a sua palavra de aval, de garantia, mesmo assim para Abraão aquilo não surtia o efeito esperado. Aquilo não resultava em alegria, não resultava em louvor, porque ele sofria de uma grave aflição que estava no seu coração e uma grande dúvida que havia se abatido sobre ele. Tudo isso que eu tenho construído, para quem será? Tudo isso que eu tenho feito, quem herdará? Quem dará continuidade nessa história? Eu não tenho um filho. E eu acho interessante, primeiro, Abraão abre o coração para Deus, ele não esconde nada. Ele não guarda nada num quarto escondido. Ele não deixa nenhuma zona escura onde a luz do Evangelho não possa penetrar. Ele descortina toda a sua vida e fala, Senhor, esta é a minha aflição. Será que esse não é um chamado do Espírito Santo de Deus para que hoje você abra totalmente o seu coração, você rasgue o seu coração e não as suas vestes, como diz o profeta, e você deixe que a luz do Evangelho penetre na sua vida? Que a palavra enviada até nós, que é o Senhor Jesus Cristo, como a palavra foi enviada até Abraão, o Senhor Jesus Cristo entre na tua vida e Ele traga as modificações necessárias e Ele arranque aquilo que tiver que arrancar, mude aquilo que tiver que mudar, e Ele ilumine todo o teu ser, ver a esperança do Evangelho, ver a esperança da garantia de Deus. É essa necessidade que nós temos.
É esse o chamado de Deus para nós. Abre o teu coração, entrega totalmente ao Senhor, né? Deposita aos pés do Senhor, lança aos pés dele, para que ele possa trazer renovo, trazer consolo para a tua vida, para que ele possa te animar, para que ele possa te alegrar nessa noite. O Espírito Santo de Deus está indo até você para te alegrar, porque ele é o Paráclitos, é ele que está ao nosso lado. Como Cristo falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. O Consolador está conosco. Ele está passando conosco por essa situação. Ele está passando conosco por esse momento. Ele conhece as nossas necessidades. E Ele te dá a oportunidade de tirar todo esse peso, todo esse fardo e deixar aos pés dele e ser renovado e se alegrar na presença de Deus. E Abraão assim fez. Ele aproveitou a oportunidade dada e ele abriu a Deus toda a sua aflição, todas as suas necessidades. Senhor, eu não tenho um herdeiro. E outra coisa que eu acho muito importante de Abraão e do relacionamento que ele tinha com Deus. Qual o relacionamento que você tem tido com Deus? É um relacionamento de formalidade? Tem pessoas que gostam de fazer bonitas orações e colocam um monte de palavras difíceis. Ó amantíssimo Deus e não sei o que e tal, e tantas palavras complicadas, não sei o que. Um relacionamento formal. Formalidades. Como se Deus fosse um estranho. Como se Deus fosse alguma autoridade judicial perante a qual você tem que mostrar comportamento formal. E Deus, na verdade, Ele é Pai. Você é filho, você foi feito filho porque você é eleito no Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado isso. Você foi eleito em Cristo, você foi feito filho de Deus, filha de Deus. Você é filho. Um filho com um pai não precisa dessas formalidades. Um filho com um pai não precisa ficar mostrando imagens que não correspondem à realidade. Com Deus você tem que se abrir, você tem que ter um tratamento direto, um tratamento aberto. Você tem que abrir ao Senhor todas as suas aflições, todas as necessidades. Você não pode permitir que o inimigo lance uma seta e afaste você desse relacionamento com Deus. Você tem que ter um laço estreito com o Senhor. Você tem que abrir ao Senhor todas as suas necessidades. Você tem que mostrar a Deus todas as suas aflições. Em tudo aquilo que o inimigo está te tentando, ou está tentando lançar um laço para te derrubar. E você tem que abrir isso para o Senhor. Tem que deixar isso tudo muito bem claro para o Senhor. Porque com um relacionamento destes é que você pode seguir adiante e o Senhor pode operar na tua vida maravilhas. Quando você lida com Deus de uma forma aberta, de uma forma íntima. Quando você pode dizer Abba Pai, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse. Abba Pai, sabe o que é Abba Pai? É um termo que resgata aí do original um relacionamento afetivo. É como se fosse paizinho ou papai. Olha a liberdade que o Senhor Jesus Cristo te deu, de se relacionar com Deus dessa maneira. E se Ele te deu essa liberdade, por que você não vai usar? Se Ele te deu essa liberdade, por que você não vai aproveitar? Por que você não vai estreitar mais ainda esse laço, esse relacionamento? O inimigo já perdeu na tua vida. O Senhor chegou até você com a sua palavra para resgatar você desse momento de aflição e de dificuldade, para tirar você dessa situação, através dessa tratativa dele, através dessa palavra que é cura, que é remédio. Veja, Abraão abriu para Deus todas as suas necessidades, e o que eu acho interessante, ele não põe a culpa em ninguém. Fala, não, mas porque fulano, mas porque ciclano, mas porque a situação, mas porque a instabilidade política em Canaã. Não, o problema não é isso. Ele disse, Senhor, o Senhor não me deu filho. Ele é muito direto, muito aberto com Deus. Deus não se escandaliza com a tua sinceridade, mas Deus detesta a hipocrisia. O Senhor Jesus Cristo não tolera a hipocrisia. Ele diz, evitai, livrai-vos do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Naquele contexto. O fermento foi usado em outro contexto também. Mas naquele contexto era hipocrisia. Você vê, na antiguidade até também se faz isso em alguns lugares hoje. Quando se precisava de um fermento para a massa, o que se fazia? Da massa anterior guardava-se um pouco, que apodrecia. E essa massa podre era colocada na massa nova. E essa massa podre que tinha bactérias, ela fazia a massa nova inchar. Ela inchava, ela ia ao forno. Quando ia ao forno as bactérias morriam, mas aí estava aquela massa inchada. E aí Jesus Cristo pega, falando acerca, condenando a atitude hipócrita dos fariseus, ele diz, apartai-vos do fermento dos fariseus.
O que é o fermento? É aquilo que, quando é colocado dentro da tua vida, faz você parecer aquilo que você não é. Veja, o pão, ele com o fermento, ele incha. Só que não é que ele tem mais massa, é que ele inchou por causa daquela massa podre colocada dentro dele. São bolhas de ar que estão lá dentro. E ele parece um pão maior, mas quando você corta, ele é oco por dentro. Essa é a hipocrisia. É tentar parecer aquilo que você não é. É tentar fazer uma imagem que não corresponde à realidade. E Jesus Cristo disse: apartai-vos desse negócio. Não adianta somente parecer que está bem aqui, que está bem para o fulano, que está bem para o ciclano. Deus sabe a tua realidade. Deus conhece a tua verdade. Deus enxerga atrás da máscara. E Deus está indo até você com a cura, com o remédio, com o tratamento. E Deus está dizendo: não oculte nada, não esconda nada, não guarde nada, não arraste esse fardo, lança nos pés dele. Abre agora toda a tua situação e deixa que a luz do Evangelho penetre. E traga modificação sobre a tua vida, sobre a tua história. É maravilhoso como Abraão, ele abre tudo isso para Deus, ele é sincero com Deus. Ele fala: o Senhor não me deu filho, o Senhor não permitiu que eu tivesse filho. A forma como Abraão via o mundo, a visão de mundo que ele tinha, tudo que acontecia na vida dele, ele via sempre a mão de Deus. Se aconteceu, foi Deus. Se não aconteceu, foi porque Deus não permitiu. Ele assim tratava das coisas, disse: Senhor, tu não me deste filho. E aí, quando ele encara essa perspectiva, ele começa a construir atalhos, ele começa a construir subterfúgios, soluções humanas, que é onde ele coloca para Deus: Senhor, como o Senhor não quis me dar filho, o que eu fiz? Eu construí aqui uma estratégia, eu trouxe Eliezer, o Damasceno, para dentro da minha casa, eu criei ele como um filho, e ele vai ser o meu herdeiro. Só que esse não é o desejo do meu coração. Não é isso que me alegra, não é isso que me satisfaz. E é onde, quando Abraão abre para Deus toda a sua verdade, toda a sua realidade, é onde Deus chega para ele com a resposta. É quando Deus chega para ele com a providência. É quando Deus, que é presciente, já sabia de todo esse diálogo que ia acontecer, chega para Abraão e expõe a ele qual é o seu plano perfeito, qual é o seu plano maravilhoso, qual é o seu projeto para a vida dele. E assim o Senhor Jesus Cristo faz na tua vida. Quando você lida com ele de uma forma sincera, de uma forma aberta, e você abre para ele toda a sua situação, é quando o Senhor Jesus Cristo entra com uma palavra de providência sobre a tua vida. E é quando ele mostra que o plano dele é muito melhor do que o seu. É quando ele mostra que os meus pensamentos são muito maiores do que os vossos. Você pensou, você construiu uma estratégia para tentar remediar a situação. E Deus olha para tudo isso e fala: não será desta maneira, mas será desta, que é perfeita para a tua vida, que é maravilhosa para a tua vida, que vai trazer bênção para você e vai abençoar aqueles que estão à sua volta. Que é quando a gente vê a resposta de Deus. Veja só: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. É maravilhoso, porque muitas das vezes a gente chega até certa altura da vida que a gente pensa que, por não ter acontecido certas coisas como a gente planejou, como a gente gostaria, como a gente queria, a gente pensa que a gente tem que se virar e dar um jeito. Não aconteceu, então eu vou dar um jeito aqui, eu vou me virar, vou fazer assim, vou fazer assado, e vai dando suas providências. Só que Deus está do alto do seu trono olhando toda essa situação. Deus está do alto do seu trono contemplando toda essa situação. E Deus, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que é presciente, que sabe das coisas antes que elas aconteçam, ele já tinha planejado, ele já tinha construído todo um projeto muito melhor para se desenvolver na tua vida no momento certo e na hora certa. E é quando você permanece na presença de Deus, mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda contrariedade, mesmo com toda aflição de coração, mesmo com todo abatimento, mas você permanece na presença de Deus, é quando você vê o plano de Deus se cumprir sobre a tua vida. E é quando você vê que os projetos de Deus, quando são revelados para nós, eles são muito melhores que o nosso. Por isso, sempre a palavra de Deus recomenda: coloca os teus planos, os teus projetos aos pés do Senhor.
Coloque sempre aos pés de Deus. E sempre espere que Deus tem um plano melhor do que o teu. Deus tem um projeto muito melhor do que o teu. E se você permitir que o plano de Deus ele se cumpra sobre a sua vida, se você permitir que o projeto de Deus se concretize sobre a tua história, você vai ver que você vai ser muito mais feliz. E a glória de Deus vai se manifestar. E o nome do Senhor vai ser glorificado por meio da tua vida. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso pensamento, como diz o profeta Isaías. Para concluir, já estamos chegando aqui ao final da mensagem, veja só. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Agora, o que é maravilhoso, né? O que é extraordinário? Nós vemos muitos personagens que em determinado momento precisaram se esconder, precisaram se refugiar. E isso não é vergonha, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos frágeis. Então chega um determinado momento em que você precisa se refugiar. Tanto que Deus, no Salmo 46, como eu já mencionei, Ele é para nós refúgio e fortaleza. Refúgio é para quem está se escondendo, quem está sendo atacado, quem está sendo perseguido. Ele precisa de um refúgio, e Deus é refúgio para você. E fortaleza é para quem está em guerra, em batalha, e precisa de uma proteção. Ele tem um ataque, mas ele precisa ter também a defesa. E Deus é fortaleza para você. Você continuar nessa batalha, você continuar lutando. E nós vemos pessoas que precisaram se esconder. Por exemplo, Elias, em determinado momento da sua história, ele precisou se refugiar numa caverna, quando ele foi gravemente ameaçado aí por Jezabel. Logo depois também de vivenciar coisas extraordinárias, ele foi para uma caverna. Ele estava pedindo até a morte. E ele foi se refugiar nessa caverna. E Deus se manifestou. Primeiro veio uma tempestade, depois veio fogo, e depois veio uma brisa suave. E Elias percebeu que Deus estava naquela brisa, naquela manifestação. Assim é que muitas das vezes as pessoas olham para você, olham para mim, e pensam que nossa história está acabada. E pensam que nossa história está liquidada, que nós não temos esperança, que nós não temos mais perspectiva, porque se escondeu numa caverna, porque se isolou, porque muitas vezes não está em destaque. Só que eu digo para você, o Deus que conhece você, que te chamou, como disse para Abraão, desde os caldeus, que te chamou desde o mundo, que te trouxe, te libertou e te colocou neste lugar, é Ele que sabe a caverna na qual você se escondeu, e Ele se manifesta para você hoje como uma brisa suave. Deus não vem até você com repreensão, Deus não vem até você com condenação, Deus não vem até você julgando como tantas pessoas têm julgado. Deus vem até você como socorro, Deus vem até você como renovo, Deus vem até você para mudar essa situação. É quando Ele mostra para Elias aquilo que Elias não podia saber. Olha, você pensa que você está sozinho? Eu tenho tantos outros que também estão no mesmo trabalho, que estão também na mesma batalha, na mesma peleja. E é quando Deus dá ordens a Elias para voltar e continuar o seu ministério. Como Davi também precisou se esconder na caverna de Adulão. Só que a situação da caverna de Adulão, em vez de ser prejuízo para Davi, foi bênção. Porque até Davi vieram todos aqueles que estavam decepcionados com o reino, né, com a regência de Saul, e vieram até ele e se constituíram o primeiro exército dele. O exército que acompanhou ele durante todo o seu reinado. Então nós temos aí uma situação na qual tanto Elias quanto Davi estavam numa caverna e Abraão estava numa tenda. E Abraão na sua tenda, ali na sua amargura, no seu peso, o inimigo atentando, lançando setas contra ele, mas Deus que veio até ele com esta palavra, que teve um diálogo aberto com ele, que tratou da situação, que trouxe promessas, trouxe projetos maravilhosos para a vida dele, e agora diz para ele: sai para fora, sai dessa tristeza, sai desse desânimo, sai dessa decepção, sai de dentro desse esconderijo, sai de dentro desse lugar onde você se entrincheirou, onde você se isolou, sai para fora e olha a glória de Deus, veja a manifestação da glória de Deus, veja o grande sinal de Deus sobre a tua vida. Abraão, sai da tua tenda e olha para as estrelas, olha para toda a minha criação. Esse Deus que está aqui diz que é alfa e ômega, é princípio e fim. Antes de existirem os teus problemas, ele já existia, e depois dos teus problemas serem vencidos, ele permanecerá. Ele é Deus,
Ele é o Senhor, é Ele que criou todas as coisas e é Ele que tem a solução, Ele tem a resposta que você precisa. É Ele que diz: sai dessa situação, sai para fora, contempla as estrelas e vê a minha obra, vê o meu poder, vê a minha mão, vê o Deus que eu sou para você. Glória a Deus. Conta as estrelas se é que podes. Claro que Ele não pode. Só que é aí onde Deus deu a perspectiva. A tua geração será como as estrelas do céu. E nós estamos aqui declarando esta palavra, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Como diz aqui, creu Abraão em Deus, e isso foi imputado por justiça. Glória a Deus. Creia no Senhor. Confia no Senhor. Porque é pela graça, não é por obras. É pela graça. Pela graça o Senhor Jesus Cristo vai realizar tudo aquilo que Ele tem para realizar na tua vida. Creia somente, como o Senhor Jesus Cristo disse, creia somente e verás a glória de Deus sobre a tua vida. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa palavra. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Júnior. Deus continue abençoando a sua vida, né? Palavra maravilhosa. Palavra de incentivo, né? Encorajamento para continuar confiando em Deus. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão participando da nossa live. A irmã Cleide, a irmã Dorinha, também a irmã Lourdes, também a irmã Leide, Adelício, o pastor Adelício, né? Também está ali nos assistindo. O Marcos, cooperador da